E como foi esse contato, se você puder contar pra gente? Porque esse é um assunto bem atual, né? Eu fazia muita vigília ufológica, eu via muita nave, tinha muita interação, assim, de energias, de coisas. Vigília ufológica é ficar... Você senta e fica vendo nave, esperando que alguma coisa aconteça. Entendi. Fiz muitas vigílias que não aconteceram absolutamente nada. E fiz muitas que tive interações, que vi naves, que vi várias coisas e o contato mesmo não acontecia. Até que um dia o contato aconteceu. E assim, eu tava com um grupo, éramos 5 pessoas ou 6. Entramos numa trilha e veio um ser masculino, começou a falar com a gente. A gente escutou assim, parem. Aí, paramos. Desliguem as lanternas. Aí desligamos. E aí, ele começou a falar, a gente não entendia. Não entendia, era uma voz metalizada, meio... uma voz enrolada, a gente não entendia. E a gente falou, vocês podem sintonizar a nossa frequência para que a gente entenda? Porque aí é que tá. Quando esses seres, eles têm que, eles têm que se fisicalizar o máximo possível, se tornar densos o máximo possível, eles têm que cair a vibração para que a gente consiga interagir. Então... Porque eles são uma vibração superior. Então, por isso que a gente hoje fala muito assim, a gente tem que levar a nossa vibração para entrar em sintonia com esses seres, porque eles não vão ficar baixando. A gente tem que elevar a nossa, entendeu? Essa época, eles ainda baixavam mais. Mas agora a gente tem que se utilizar. Até que entrou o ser feminino e começou a falar e a gente começou a entender. Ela tinha uma voz, eu não vou saber reproduzir, mas a voz era melodiosa. E ela falava como se ela cantasse, assim. Era era, não sei dizer, mas ela era uma voz que tinha um canto. Tinha um canto. E aí, a gente perguntou, vocês são quantos? Somos 4, 2 casais. Aí perguntamos, da onde vocês vieram? Orion. Aí ela falava assim, Orion. Orion. Aí a gente perguntou assim, nessa época, eu achava que eles vinham de nave, paravam, sabe? Aquela visão linear do negócio. E aí eu perguntei assim, vocês vieram como? Teletransporte. Teletransporte. 18 anos atrás. Se hoje já é difícil, você imagina aquela época. Aí eu fui com a segunda, porque eu era meio que a interlocutora do negócio, né? Sim. Aí eu perguntei assim, quanto tempo vocês demoraram? Milésimos. Cara. Nisso, aí eu falei assim, eu quero ver o frontal, porque tava muito escuro, a gente via a silhueta, e eu falava assim, vocês podem acender o frontal de vocês, pra eu ver onde vocês estão? Porque aí, eles têm um frontal? Eles acendem o terceiro olho aqui. Só que eu achei que ia sair um filetinho de luz, assim, falei, bom, vai sair um feixezinho, tipo de laser, pensei eu. Sim. Cara, na hora, estourou como se fosse uma bola de futebol, prata. Não luz. Fez barulho, mas foi como se tivesse feito, porque eu tomei um susto, que eu senti uma descarga na hora, assim, do tamanho susto que eu levei. E ali, eu acho que todo mundo se assustou junto. E o negócio deu uma oscilada, energeticamente. E aí, eu só ouvi ela falando assim, mantenham a frequência. Nisso, o contato acabou. Aí, mas preste atenção. O contato acabou. No dia seguinte, voltamos para a trilha, o mesmo grupo. Isso eu só fui perceber há uns 2 anos atrás, tá? Eu não tinha percebido isso até então. O contato, ele continuou da onde ele tinha parado. E me levou a pensar no seguinte, a história de como a gente percebe a nossa realidade linear. A realidade não é linear. A gente entende como uma linha reta, passado, presente e futuro. Só que tudo acontece de maneira espiralar no agora. Vocês já ouviram isso? Já. Tipo, como se fosse... Não é uma linha. Não é uma linha, não é passado, não foi ontem. É o agora. Eu sintonizei com aquele agora e ele continuou acontecendo. E isso é uma sacada para os trabalhos de cura que você não tem ideia. Por quê? Vou te explicar depois que terminar o contato. Mas assim, isso é uma sacada, porque se você entende que o passado não existe, tudo acontece no agora, qualquer situação você pode voltar, trabalhar nela e curar. Perfeito. E aí o contato
ela chegou, continuou da onde tinha parado. Aí eu falei pra ela assim, vocês podem ativar a gente pra prosperidade, amor, saúde? Aí ela falou assim, ativaremos para o que precisam. Caminhem na mata. Aí continuamos andando. Não parem. Continuamos andando. Aí a gente sentia como se fossem pedregulhos caindo. A gente escutava, sentia tipo uma vibração assim. Bum! Bum! E andando. Porque você não pode parar pra olhar, porque não tem nada caindo. Sim. Isso é uma sonoplastia que acontece. E aí, nisso, aconteceu a cena Disney. Surreal no meio do mato. Disney. Efeito especial nível máximo. Desceram como se fosse milhares, milhões, não sei. Era como se fossem feixes de luz laser. Mas muitos. Chama ativação da malha. Que eles fizeram assim, ó, na mata. A sensação que eu tive foi que eles entrelaçaram e fizeram assim em segundos. Cada um enxergou de uma cor. Eu enxerguei verde, o outro enxergou prata, o outro enxergou rosa. Cada um enxergou de uma cor. Mas o que eram esses feixes de luz Era na sua vida? ativação. Eles ativaram a gente. Eu queria que você entrasse nisso. Como que o processo de cura, ele pode... Essa informação pode ajudar no processo de cura? Por quê? Olha só, eu trabalho muito com registro acástico, a mesa Merkabah, mesa estelar arcturiana e tal. O registro acástico, o que você faz? São as memórias de todas as suas vidas. Tá. Que acontecem todas no agora. Porque o conceito vida passada tá ficando ultrapassado. Então, quando você entende que a partir de um trabalho como esse, você está acessando memórias de um campo que tem relação com o que você tem dificuldade hoje, seus bloqueios, seus desafios, você começa a curar. Quando você cura essas histórias, você está curando o seu agora. E automaticamente, as suas possibilidades de futuro mudam. O que são essas possibilidades de futuro? São suas linhas de tempo. Você colapsa, termina com algumas linhas de tempo, onde você continuaria naquele processo, e você abre novas linhas de tempo, porque você já se torna uma versão reconfigurada de você mesmo, ressignificada. É como se você fizesse um efeito Mandela em si mesmo? Na verdade, um efeito borboleta seria, porque assim, você altera lá e automaticamente aquilo vai reverberar no campo. Então, você vai mudando as configurações de toda a sua estrutura e não para por aí. Porque automaticamente você muda todas as histórias que estavam entrelaçadas, essas pessoas, e você está alterando toda a sua consciência coletiva monádica. O seu campo, que é a sua presença, eu sou o seu eu superior, e todas as partes da sua família cósmica você está modificando. Porque se você se torna uma versão mais atualizada de quem você é, você está mudando um campo que não é só você aqui agora. Não é só você terceira dimensão. É você em diversas outras realidades. Nossa, influencia em todas. É o efeito borboleta que você falou. Tem um efeito borboleta. E aí, gente, isso é fascinante, porque a gente começa a entender que a gente pode curar as nossas mazelas. Isso é um olhar diferente. Você olhar para aquela tua história, você entender que era o que você tinha para fazer naquele momento, era daquela forma, e tá tudo certo. Não tem nada de errado. Mas agora você reconfigurou, você aprendeu. O que não acontece com a gente dentro da Matrix, porque a gente tá sempre revivendo o mesmo script. Mesma historinha. Então, vocês entendem que, assim, quando a abertura dos véus já começou, desde a época da convergência harmônica, em 1986, 82, onde, naquela época, o campo já começou a modificar, a gente começou a entrar mais plenamente no cinturão de fótons. O que seria a convergência harmônica? O que acontece? A transição planetária, que até vocês vão abordar magicamente no evento. Sim. A transição planetária, o que ela é? É o sistema solar. Aí vem a história até do calendário maia, que existe a noite galáctica e o dia galáctico. Isso na história da nossa galáxia, né? Então, assim, o nosso sistema solar, ele vai andando. Todos os sistemas vão andando. Sim. E a gente passou pela era de leão, a era de peixes, onde nós estávamos submersos na noite galáctica, que era assim que os maias intitulavam. Noite galáctica, por quê? Porque a gente passava numa zona da galáxia escura. Então,
O ciclo completo são 25.600, não sei quantos anos. 26 mil anos, vai. Então, a gente passa pelo dia galáctico, 13 mil anos, noite galáctica, 13 mil anos. Mais ou menos. Isso aí, números arredondados, tá? Quando a gente começou a sair da era de peixes e entrar na era de aquário, que é a era de ouro da humanidade, a era de luz, onde a luz começa a entrar. O que isso quer dizer? Porque nós saímos da noite, o sistema solar sai desse espaço na galáxia e começa a entrar pelo espaço onde tem o cinturão de fótons. Fótons, luz. Então, a gente começa a receber essas infusões de luz. E aí, meu amor, infusão de luz, acabou. Porque toda a sua estrutura, ela responde àquilo. É frequência absurda. Frequência absurda que a gente não estava recebendo. Então, vocês percebem quanto tempo foi que eu falei para vocês que a Matrix... A Atlântida caiu tem 12.500 anos atrás. Noite galáctica. Foi tudo muito aproveitado ali. A gente viveu um adormecimento profundo. E ali a gente começa agora a entrar nesse cinturão de fótons. A gente começou a entrar, acho que em 1980 e pouco. Quando foi 2012, a gente já estava com parte da galáxia, da parte do sistema solar, nosso já estava bem dentro do cinturão. E aí começaram a dizer em 2023 para 2024 que a Terra já estava na quinta dimensão. Começaram a dizer que a gente já estava na era de aquário. Por quê? Porque a Terra realmente já estava no cinturão de fótons. Já tinha adentrado. Então, a gente começa a entrar na era realmente de luz, que é a era que tudo começa a chegar. Foi em 2023 ou 2024? Não, isso foi 2023, eu acho que acho que até antes, talvez 2022, 2023, foi que começaram a dizer que a Terra entrou no cinturão de fótons. Então, assim, essas datas, elas não tem como a gente falar em nível cósmico, assim, com essas datas, mas, assim, tecnicamente estamos no cinturão. Então, começa a vir informação. Então, agora... Eles estão numa corrida, a gente vai voltar para a linha de tempo da humanidade. Eles estão numa corrida ferrenha para fazer o processo degringolar. Porque a humanidade está começando a enxergar. O que acontece? Aí eu vou contar para vocês a parábola do quarto escuro. Mas, seja, então por isso que chama transição planetária. Porque a Terra está entrando nesse cinturão de fótons. Entrou nesse cinturão de fótons. Que influencia a frequência da Terra, que acaba influenciando o ser humano. A Terra já está vibrando em quinta dimensão. Quem vai... Aí, o negócio é o seguinte, a gente continua. Não é, eu quero ir embora desse planeta. Não, meu amor, você veio para cá. Você veio para cá para ascender com a Terra. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que lembrar. O que a gente precisa fazer agora não é evoluir, a gente tem que lembrar. Porque a partir do momento que a gente lembra, o nosso potencial, o nosso DNA está recebendo luz. Nosso DNA que estava apagadinho desde a época da Atlântida, começou a voltar a acender. 12 camadas, 12 filamentos, e a gente tem o 13º, que é o filamento crístico. Então, a gente começa a receber luz, o DNA começa a pulsar ali. E a gente começa... Entendam que são estruturas que todas elas conversam. Registro acástico, chakras transpessoais, que são... Os chakras, a gente tem os 7 que ficam dentro do corpo. E a gente tem os transpessoais que ficam fora do corpo, que são muitos, tá? Mas assim, basicamente, os mais importantes. A gente tem o estrela da Terra, que fica uns 15, 20 centímetros abaixo dos nossos pés, que traz a ancoragem com a nossa realidade aqui. O estrela da Terra é importantíssimo. Ele fica onde no nosso corpo sutil? Não, ele fica abaixo, Ele fica uns 15 a 20 centímetros abaixo dos nossos pés. Tá. Na época dos Homo capenses, que eram seres que tinham a estrutura de crânio alongado, eles tinham o chakra causal e o coordenador, que ficavam dentro da estrutura desse crânio, que eles ficam aqui para trás. Entendi. Já. Só que eles foram desativados. O estrela da Terra, esses dois foram desativados. O estrela da alma e o portal estelar. O estrela da alma é o que conecta com o seu eu superior. O portal estelar conecta com o cosmos. Então, a gente recebe... Isso é um túnel de luz que a gente recebe informação. Na Atlântida, tanto o nosso DNA quanto esses chakras transpessoais, eles foram desativados. E as nossas capacidades cerebrais são de 3%. 3%. Caramba, só isso. Uma ervilha. E aí, entramos no cinturão. Isso, o que está acontecendo? O despertar. O quarto escuro é o seguinte: você está num quarto escuro durante sua vida inteira. De repente, acende uma vela.
Você vai começar a ver o que antes você não via. Acende uma lâmpada de 20, 30, 40 watts. Você vai começar a ver muito mais coisa. Então, o que está acontecendo agora é essa luz que está entrando nesse quarto escuro. A gente está vendo. E a gente está vendo principalmente as nossas sombras. Porque isso é reflexo do que a gente vê no coletivo, que não tá legal. Por isso que o pessoal tá doido. O pessoal tá enlouquecido. Porque o pessoal tá enxergando o que não consegue ver. Só que eles acham que é o outro. Eles acham que é o planeta. Eles acham que é o governo. Eles acham... Isso somos nós. Caraca. São as nossas sombras que a gente precisa agora se concentrar em curar. Então, a gente está ativando o DNA, a gente está ativando todas essas estruturas e automaticamente você começa a lembrar que você não é um ser terrestre, você não é um ser físico, você é um ser que tem diversas estruturas e potenciais, você só não lembra. Então, eu gosto de falar o seguinte, nós não estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para lembrar quem nós somos.